Sabe quem é que vai trazer a paz? E vai tentar trazer o anticristo. O anticristo. Sabe o que é que o nosso Senhor Jesus vai trazer? O juízo das nações. Ele tem que julgar essa terra. Ele vai julgar este mundo. Não se iluda com outro assunto. Deus vai julgar essa terra. Deus vai julgar a impiedade dos homens. Nós vivemos a geração mais pervertida da história, mais imoral, mais soberba, orgulhosa. O que nós estamos vendo, irmãos, no nosso mundo, uma perversão moral. Você está vendo aí a perversão da própria lei, do próprio juízo. É isso que nós estamos vendo. E você acha que essa terra, ela tem uma solução? Será que há ainda uma solução para esse mundo? A solução para esse mundo é Cristo. E o mundo não o quer. Então Deus vai trazer o juízo. Senhores, esse é o objetivo aqui da academia, é meu objetivo na vida, minha meta na vida hoje, depois de família, depois de empresa, depois de ter oferido recursos para manutenção dos filhos, da família, meu. A gente está aqui estamos tocando a empresa com trabalho, graças a Deus com muito trabalho, com uma equipe que está administrando e está aprendendo o que é o empreendedorismo geotécnico que eu prego, dando-nos como referência, né? Tá aí. A advertência do preletor é a minha advertência. Ou conheçamos Cristo, ou vivemos em Cristo, ou temos o novo nascimento, tudo está no mesmo lugar. Então temos o Espírito vivificado, ou nós estamos roubados. E roubados para a vida eterna. Essa vida, todo mundo sabe o que espera, uma morte física. Mas essa morte física, para quem é filho de Deus, ela é uma passagem. Na verdade, não houve a morte para a vida eterna. E é isso que eu estou falando aqui, querendo que os meus filhos, minha mulher, elas, eles realmente, e todos vocês estão me ouvindo, porque a gente não está fazendo isso em petit comité, em festinhas, inclusive de certa forma abominamos um pouco essas festas de fim de ano, que elas inconscientizam a nós mesmos, né, sobre a verdadeira vida, né? Inclusive, nós vamos estar trabalhando domingo e segunda, que é feriado, com cinco lives. Amanhã, não, domingo, nós temos a live normal, às 10. Depois temos uma live sobre a frutificação, às 15. Depois às 19 também, dando continuidade, num dia de feriado. Nós vamos fazer às 10, 15 e 19. E na terça-feira, às 19, que é o primeiro dia útil do mês. Mas depois eu falo mais sobre isso. Vamos continuar ouvindo aqui, então, esse tema da apostasia. E nós estamos numa época de apostasia, de separação, de negligência com Deus, de afastamento e, portanto, pecado, cometemos pecados, novo nascimento que vai fazer com que a gente seja salvo e a possibilidade, então, de amadurecermos dia após dia com as circunstâncias. Vamos escutar o preletor, que sabe mais, e é com ele que a gente aprende, é com ele que eu aprendo já há 15, 20 anos. Bom, Se não quer a paz, então Deus trará juízo. Ele vai julgar este mundo. Goste você ou não, ele vai julgar. É isso que está na sua palavra. Ele vai julgar. Então veja isso. Vamos entrar. e esse julgamento que ele fala é o julgamento chamado trono branco, que é feito por Deus, e que vai separar aqueles que são dele e aqueles que não são. E essa é a nossa tristeza. Nós queremos ser julgados por Cristo. E aí é um julgamento de, de
capacitação. Quem se capacitou mais, menos, mas o de tribunal branco, não, é do inferno e dos céus. Agora, num ponto que para muitos é delicado e eu não vejo nada delicado, do ponto de vista da interpretação. A partir do versículo 4, ele diz assim: é impossível, pois. Ele está tratando o mesmo assunto que nós começamos, especialmente desde o versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção nesses vocábulos. A palavra iluminados aqui, vou dar 2 textos para vocês. Que nasceu de novo. Lucas 11, 36. Ele diz assim: se portanto todo o teu corpo for luminoso, esta é a referência aqui, luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma candeia, quando é iluminada pela plena luz. Então ele está dizendo. Quando a gente nasce de novo, a gente começa um processo espiritual de edificar Cristo em nós, e aí partimos para resplandecer Cristo em nós. Esse aqui é o meu entendimento, e é isso que eu sinto, e é isso que eu estou testificando. Isso. Aqui está falando de um cristão que foi iluminado. Um outro texto que vai te ajudar a entender esse termo, Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do vosso chamamento. Tá vendo? Olhos do coração. O que são olhos do coração? É a vida espiritual. Né? O coração é uma forma de dizer do homem interior. Né? E esse homem interior, que é o espiritual, é um homem espiritual. Na verdade, o homem interior é o espírito e a alma. Né? E que nós estamos falando com o novo nascimento, é o novo nascimento do espírito. E é isso que a gente está aqui colocando para vocês. Né? E treinando a vida espiritual, treinando esse relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o objetivo da academia, esse é meu objetivo. E na nossa empresa, a gente pratica as coisas do mundo, ou seja, o empreendedorismo geotécnico, mas sempre com viés de, de falar para as pessoas entenderem a vida espiritual que incorpora aquele trabalho geotécnico em todos os seus das suas nuances. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então aqui esse vocábulo, esses 2 textos vai te ajudar a entender. Aí diz, e provaram. O termo provar aqui fala de desfrute. Sugere uma experiência pessoal. E provaram o dom celestial. A palavra dom aqui no singular é uma referência bíblica a Cristo. Quando fala dos dons do Espírito, a palavra está no plural. Porém, quando está no singular, o dom inefável de Deus é Cristo. Cristo é o dom inefável de Deus. Aí diz assim, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O termo participantes aqui é a palavra companheiros. Se você ler aí... Se você perceber do jeito que ele está lendo, ele interpreta a Bíblia com a própria Bíblia, não é da cabeça dele. E evidentemente guiado, e ele sempre pede na oração, no início e no fim de cada apresentação, ele pede que o Espírito Santo ilumine, assim como eu peço também, para que a gente fale coisas que seja a vontade do Espírito Santo. Então, por isso que é vida espiritual. Se você pensar em termos naturais, tudo que está escrito na Bíblia acaba não tendo sentido. Apesar que aconteceu muitas coisas fisicamente, mas tem algumas que você vai ver que é espiritual, elas não são a fala humana ou o ouvido humano. Por isso que ele fala em coração. Hebreus, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 1, você vai encontrar esta palavra, companheiros, metochos ou participantes de Cristo. A ideia aqui é de alguém que participa da vida do Espírito Santo. Aí diz, e provaram a boa palavra. A palavra, aqui o termo palavra, aqui. A boa palavra é o que vem da Bíblia e é o que a gente escuta através da intuição do Espírito Santo, que habita o nosso coração, esse é o termo que se usa,
por causa dessa vivência, dessa vivificação do espírito, né? Então, o que que a gente faz aqui? A gente fica pondo um pouco do que, pouco não é, um pouco que a gente aprendeu para ver a linguagem que ele está usando lá, porque essa linguagem que ele usa é da Bíblia, né? E é uma linguagem para uma plateia que tem um nível, né? Muito superior ao nível que a gente possa entender que eu tenho aqui na rede social. Então a gente faz meio um intermediário para falar com as minhas palavras, né? Com a ajuda, evidentemente, do Espírito Santo, porque se eu não tiver antenado, eu, se eu estiver distraído com alguma coisa, eu vou falhar. E é isso que o inimigo faz sempre com os meus equipamentos, como hoje, aí, com problema de som, né? É para a gente desistir, para a gente se distrair e não fazer o que o Espírito Santo está mandando. Vou continuar ouvindo. É rema,